Fala pessoal, tudo bem? A gente vai dar início a uma série de vídeos para a gente estar resolvendo aí alguns exercícios propostos em aula. Então esse primeiro exercício ele solicita para a gente aqui um formulário HTML com algumas formatações em CSS. Então vai estar basicamente criando essa primeira parte com vocês, né? Bem simples, sem envolver ainda programação em JavaScript. Então só para ter um conceito básico aí de HTML com algumas configurações em CSS. Então está utilizando aqui a nossa ferramenta chamada Brackets. A gente vai criar aqui um arquivo novo e salvar esse arquivo aqui como exercício 1 HTML. Então seria uma série de exercícios que está propondo aí a solução. Em cada arquivo nosso vamos estar colocando aqui a estrutura básica de um arquivo HTML, né, que é composto ali pelo doctype HTML e ali as tags principais que delimitam, né, o arquivo HTML, seu cabeçalho e o corpo da página. Então seriam aqui as tags principais, vão estar trabalhando em qualquer exercício, vão estar resolvendo aqui com vocês. Então inicialmente vai colocar aqui a nossa codificação de caracteres, né, que é o char7, o TF8 como o nosso padrão. Então ele solicita um formulário para a gente estar criando, a gente vai criar esse formulário com a tag form, a gente pode colocar um name nela, chamar aqui de form1, e dentro dele vamos estar colocando os elementos solicitados no exercício. Então ele solicita lá um label, né, que seria o valor 1, a gente vai colocar aqui com a tag strong, deixar o texto mais forte, nesse caso em negrito, e na sequência ele solicita um campo de input. Aqui o input vai ser texto, vamos colocar aqui os seus atributos, né, de ID e nome. O mais interessante seria utilizar o ID, lembrando que o ID a gente não pode repetir. E aqui eu vou configurar uma classe CSS que eu vou criar ainda, que eu vou chamar aqui de caixa de texto. Tá? Lembrando que isso aqui precisa ser configurado depois lá no CSS. Feito isso, de acordo com o meu exercício, né, ele solicita lá mais um valor. Seria um valor 1, valor 2, posteriormente ali uns hard buttons e mais um campo de texto chamado de resultado. Então basicamente eu vou copiar essa informação, que ela se repete, né, mudando aqui para valor 2. Mudo o name do elemento para valor 2 também e o ID a mesma coisa. A classe a gente pode manter a mesma, porque a classe pode ser utilizada várias vezes. Na sequência vão vir aqui as opções formatadas com rádio button, né, configuradas com rádio button. Eu coloco ali opções, que na realidade são algumas opções para você escolher ali uma possível, né, operação matemática, né, soma, subtração, multiplicação e divisão. Então a gente vai colocar lá essas opções com o elemento chamado rádio, que seria do tipo, então aqui rádio, que é um rádio button, né, aquelas bolinhas que a gente marca de um grupo uma única opção. Para fazer essa marcação de um único item num grupo, a gente coloca o mesmo name para todos eles. E os IDs, obviamente, a gente vai colocar diferente para cada um. A gente coloca lá soma, e eu vou repetir essa informação, alterando aqui o ID e a informação que o usuário ele vai visualizar. Ok? Então vou repetir de novo essa linha. A gente vai mudar aqui o ID para 3, muda aqui para multiplicação. E por fim aqui a opção 4, que seria a nossa divisão. E depois ele solicita, de acordo com o nosso modelo, ele solicita aqui um campo resultado e posteriormente um botão. Então está fazendo essa configuração, colocando aqui mais um elemento, vai ser o nosso elemento aqui, colocar um strong resultado, ele solicita aqui uma quebra de linha e a gente coloca um campo input para esse elemento aqui também do tipo texto, né? A gente pode colocar lá o name, definir aqui, por exemplo, res de resposta ou resultado, que seja. O ID geralmente vai trabalhar com o mesmo. E uma classe que vai ser a mesma das anteriores, que para você formatar a cor de fundo, né, desse elemento. E por fim ele solicita aqui um botão, só para questões de finalizar o formulário, né? Então vai ser o tipo button. Vamos colocar o valor que o usuário vê, que é calcular. Um name, a gente pode colocar um name aqui também, vou chamar aqui de calc. E o ID, vou
chamar de calcular. Então já finalizamos nosso formulário. Eu vou salvar esse arquivo, né, para verificar o que nós fizemos. Então, para você visualizar, a gente vai abrir no navegador, né, esse exemplo, e veja que tem lá os campos de texto, os radio buttons, aqui embaixo o campo de resposta e o botão para fazer mostrar ou chamar uma possível função para calcular o nosso exercício. Agora viria então a nossa solução para formatar o CSS. Então veja que a princípio eu tenho aqui uma classe, mais a tag form, entre outras. Então aqui a gente vai colocar o style, começando formatando aqui o corpo da página. Vou formatar aqui a fonte, por exemplo, fonte family. Vou colocar aqui Verdana, tamanho da fonte também, font size, vou colocar aqui 18 pontos. Então aqui a gente formatou o corpo da página com uma configuração básica de fonte. E aí eu vou formatar a caixa de texto, que é aquela classe que nós criamos ali para chamar, né, no campo de texto 1, 2 e 3. Então essa caixa de texto, vamos formatar aqui o background dela, com uma cor amarelo de fundo. Uma borda, vai tirar a borda dos campos de texto. Geralmente ele tem uma borda padrão, a gente vai estar removendo isso daí. E colocar uma borda nossa de 1 pixel, do tipo sólida e na cor preta. E para encerrar a gente define o tamanho da fonte da caixa também igual ao tamanho da fonte do meu documento, ok? E para encerrar, então vamos salvar até aqui, a gente vai salvar e vai visualizar. Até o momento que foi feito aqui, eu vou atualizar a página. Percebo que já formatamos aí os elementos do formulário e também o tamanho da fonte geral do documento, certo? Vamos continuar aqui esse exercício, faltando ali formatar basicamente o formulário. Então a gente vai definir para ele aqui uma largura, um width, vou colocar aí 400 pixels, uma borda, que ele solicita uma borda dupla, né? Um pouco mais grossa, vou colocar 32 pixels, talvez esteja o suficiente, e uma cor vermelha. E por fim vou dar o espaçamento, né, do conteúdo para as laterais, para a borda do meu formulário, que seria o padding aqui na faixa de 30 pixels, acho que já fica suficiente. A gente vai gravar isso daqui e vamos visualizar como é que ficou lá a proposta. Então vejam que em poucas configurações a gente consegue formatar o nosso formulário com um pouco de CSS. Esse exercício solicita uma classe CSS com algumas configurações e que você consiga ler, né, um nome do usuário pelo JavaScript e mostre esse nome lido em uma div com a formatação CSS proposta acima. Então vamos dar aqui início ao desenvolvimento do código no brackets. Quando solicitar aqui um arquivo novo, esse arquivo novo eu vou salvar então como exercício 2.html e novamente colocar aqui a estrutura básica do HTML, padrão HTML5, né? A gente coloca ali o cabeçalho com a codificação de caracteres, que aí seria o char7, né, o TF8, e o corpo da página. Vou dar uma formatada nisso aqui. Então ele solicita ali, vou dar mais uma checada aqui, uma div, né, no caso para receber o nome lido pelo JavaScript, e uma classe com as configurações de fonte, Verdana, tamanho da fonte 50 pontos, cor de fundo aí preto e mais algumas medidas. Então lá no nosso código a gente começa criando o nosso CSS. Vamos criar aqui o style, ele solicita então a classe meu nome, né, meu nome, com, por exemplo, configuração tipo de fonte, fonte family, uma Verdana, tamanho da fonte, font size, seriam 50 pontos, uma cor de fundo ali, que é o background preto. Aqui no caso ele pede arredondar os cantos, né, que é o border radius, né, o border radius, como queira pronunciar ali, então, border radius de 130 px. A largura, né, width, ele pede aqui 500 pixels. Como a cor de fundo está preta, a gente vai colocar a cor da fonte, oposto, que seria
o branco. Então o fundo está preto, a cor da fonte fica branca. E o alinhamento do texto a gente vai colocar ali centralizado. Ok? Então ele pede que a gente leia o nome pelo JavaScript e exiba as informações em uma div com essa formatação. Então para fazer isso, no corpo da página, a gente vai abrir aqui a tag script. Como é que é uma introdução ao JavaScript, né? Então a gente vai usar nada muito avançado, a gente vai criar uma variável nome, que vai guardar o nome lido, e nela eu vou colocar a leitura pelo comando prompt. Não é um comando muito utilizado, mas no momento já quebra o nosso galho aí. Então eu li o nome do usuário e ele pede que a gente imprima isso na página com a div formatada com CSS acima. Então para imprimir na página vou utilizar lá o document write. Também não é um comando muito utilizado, né, mas vai estar com o tempo aí avançando esses comandos. Então ele solicita uma div. Essa div tem que ter uma class que foi criada ali em cima, que é o meu nome. Então, se você perceber aqui, estou utilizando essa class, né, chamando aqui na minha div. Aí no caso, então eu tenho que sair da minha string, chamar a variável, que eu acabei de ler aqui em cima no comando prompt. E aí eu volto para a string para fechar a minha div. Então vou salvar aqui agora o arquivo e vamos visualizando aí o que aconteceu, o que a gente fez aí com essa proposta. Então veja que de imediato ele solicita o prompt, vou colocar aqui então meu nome. Assim que eu der OK, ele imprime na página utilizando aquela div e a formatação CSS, ok? Então obrigado pessoal, até a próxima aí.